Muito obrigado. Senador Eduardo Girão com a palavra. Acho que não sei se o tempo aí já vai botar o tempo máximo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros, brasileiras que estão nos assistindo aqui pela TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, enfim. O primeiro turno foi concebido para escolhermos a candidatura que mais se aproxima dos nossos princípios e valores. Nesse sentido, eu declarei, inclusive, publicamente, que votei no Felipe Dávila, do Novo. Ressalto que sempre fui independente em relação ao governo federal. Discordo de algumas pautas defendidas pelo atual Executivo Federal, como, por exemplo, a questão da flexibilização do porte de armas, pois entendo que poderemos estar abrindo portas para tragédias como o que aconteceu hoje na cidade de Sobral, no Ceará, onde um adolescente de 15 anos baleou na cabeça 2 colegas usando uma arma do seu pai, que era CAC. Enfim, nós estamos no segundo turno. É decisão da vida dos nossos filhos e netos. E eu decidi apoiar o atual presidente da República, Bolsonaro, mesmo discordando de algumas pautas dele. Inclusive essa das armas, caso ele seja eleito, vou continuar fazendo o que fiz desde o primeiro momento, aqui quando cheguei no Senado, que é defendendo o contraponto pela paz. Mas agora, nós temos que impedir a vitória do PT, que seria um grande retrocesso para o Brasil. Eu citei ontem vários exemplos. Não deu tempo de citar o controle da mídia, que é algo que fica numa penumbra muito grande com relação à sua proposta de governo. E tem um exemplo aqui na minha frente. O senador Jorge Cajuru, que na época todo mundo conhece até hoje, um grande comunicador, e teve uma rádio fechada em Goiás no primeiro governo do presidente Lula. A Rádio K. Muito preocupante essa situação com o futuro da nossa democracia, da liberdade de expressão. Eu acredito que o momento é conquistar voto a voto, convencer no diálogo as pessoas, os brasileiros. Não podemos jamais esquecer que a principal marca dos governos do PT foi a corrupção. A máscara começou a cair com o mensalão, que desviava milhões, até chegar ao Petrolão, que desviou dezenas de bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, está aqui o atestado da Petrobras, público, dizendo que recebeu até o dia 28/12 do ano passado 6,7 bilhões de dinheiro do povo brasileiro desviado com o Petrolão, o maior esquema de corrupção do Brasil. Só um gerente da Petrobras, senador Guaraci, só um, devolveu quase R$500 bilhão, um acordo de leniência. Eu pergunto, esse dinheiro veio de onde? Foi doado? Ou foi roubado? Isso é importante que a gente lembre, que é muito recente. Eu queria também falar da corrupção a nível internacional, porque também existiu aí 27 bilhões de reais do nosso dinheiro suado do contribuinte, que foi repassado pelos governos Lula e Dilma, através do BNDES, para inúmeros países como Cuba, Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia, Panamá, Moçambique, Equador e Gana, entre outros administrados por ditadores.
Mas hoje vou me deter apenas no caso da Nicarágua, que serve como exemplo pedagógico sobre o mecanismo de desvios. Em 2011, senhor presidente, o governo Lula teve início uma operação de 100 milhões de reais envolvendo a Eletrobras, senador Cajuru. Desses 100 milhões de reais, em 2015, já no governo Dilma, esse dinheiro seria para a construção de uma hidrelétrica naquele país. Senhor presidente, só um pouco mais. Para concluir, senador Eduardo Girão. Obrigado. No governo Dilma, esse empréstimo foi cancelado, não pela Dilma, mas pela atuação competente do TCU, a qual impediu a concretização da maquiavélica operação diante de graves irregularidades no contrato, dentre elas a falta de garantias. Eu quero encerrar, senhor presidente, que é justamente nesse país, a Nicarágua, que no último dia 2, no encerramento da apuração do primeiro turno, o site antagonista demonstrou que o ditador Daniel Ortega enviou a seguinte mensagem parabenizando Lula: companheiro e irmão, estamos com vocês, nos conhecemos lutando. Nunca é demais lembrar que o Observatório Anticorrupção, desde 2018, ocorreram 190 ataques à Igreja Católica, com prisões de padres e bispos, expulsões e fechamento. Para encerrar mesmo, senhor presidente, 1 minuto mais. E o fechamento de emissoras, TVs religiosas. Esse é o lado. Por isso é fundamental que trabalhemos para reverter cada voto dado ao Lula. Muitas vezes, por falta da informação chegar sobre pautas que ele defende, como aborto, como drogas. E a gente precisa proteger a nossa nação para os nossos filhos e netos. A vitória do Partido dos Trabalhadores significaria dizer aos nossos filhos e netos que no Brasil o crime compensa sim. Encerro com este clamor feito há mais de 200 anos por Tiradentes. Se todos quisermos, poderemos fazer desse país uma grande nação. Só depende de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio o item 3 da pauta, projeto de decreto legislativo número 295 de 2019, que aprova o texto